Meus queridos e amados amigos, um belo domingo de 20 de janeiro do ano 2019. Permita-me entrar no seu recesso, entrar no seu smartphone, no seu computador, na sua telinha, para meditarmos um pouquinho neste domingo pela manhã, manhã esta na qual nós estamos aqui refletindo, analisando, procurando entender a hipocrisia que tomou conta da igreja chamada de local. Não é a igreja que está acima das nuvens, onde estão ligados todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que é a chamada Igreja Universal, onde a cabeça é uma pedra, que é Cristo, os pés é outra pedra, que é Cristo, a sustentação e a cabeça e o corpo são todos aqueles que estão agregados em espírito e em verdade, formando o corpo de Jesus. Eu estive há 2 semanas atrás com meu amigo, o doutor pediatra Joseli Santos, e nós sempre conversamos sobre teologia, conversamos sobre filosofia, conversamos sobre comportamento humano, e no almoço ali, estávamos almoçando, eu e minha companheira, e ali eu falei para ele, olha, caro Joseli, há 2 vertentes religiosas dentro do cristianismo, o cristianismo e a cristandade. Cristianismo é aquela vertente da igreja tradicional, da igreja que segue a ortodoxia e o primitivismo da liturgia dos apóstolos. E a cristandade inclui católicos, romanos e outros mais, essas milhares de seitas que têm surgido dia a dia aqui no Brasil e no mundo, desviando a atenção, são atalhos que desviam a atenção da pessoa humana do verdadeiro Evangelho de Cristo. Jesus disse em São João 15,3 que pela palavra nós somos lavados, pela palavra vós sois lavados. Eu quero deixar muito claro que eu não sou contra as viagens, as caravanas que se fazem a Israel. É um evento cultural, é um evento que não tem nada de misticismo, não tem nada de transformação da vida da pessoa. É um evento cultural. Eu gostaria, se pudesse, participar de uma dessa viagem para mim conhecer os locais onde o primitivo e ortodoxo evangelho foi escrito. E não é somente em Israel. Paulo esteve na Gália, Paulo esteve na Espanha, Paulo esteve também na Macedônia, Pedro esteve, houve todo um movimento de transformação. Eis que os que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui, nós vemos lá em Atos dos Apóstolos. Então é importante conhecer como forma de cultura, porque a transformação de vida ela tem que ocorrer aqui e agora. Pelo sangue de Jesus, pela nossa fé em Jesus Cristo, pelo caminho que ele determinou, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas, elas serão acrescentadas de acordo com a vontade de Deus. Compete-nos exclusivamente que busquemos o reino de Deus e a sua justiça. Há uma enxurrada de mentiras e hipocrisias, um vil comércio de água contaminada do Rio Jordão, de incenso, de mirra, de perfumes, de ervas aromáticas, que é feito aqui no Brás, que é feito ali na 25 de março, e as pessoas vendendo como que são abençoadas, canetinhas, lenços, chapéus, capas e outras cositas mais. Num vil comércio, aliando tudo isso a Israel. Ora, eu trouxe lama do Mar Negro, eu trouxe óleo do Jardim das Oliveiras, pasmem, óleo do Jardim das Oliveiras, hoje quase um deserto. Eu trouxe água do Rio Jordão, água contaminada, com esgotos não tratados.
idiotas que está colocando piscinas dentro da nave disso que eles chamam de templo para o banho de Naamã. Quer dizer que os crentes são leprosos? Essas igrejetas que montam por aí, cheias de símbolos de Israel, candelabro, shofar, bandeiras de Israel, a cruz, a estrela de Davi. O que isso tem a ver com o cristianismo? Nada, absolutamente nada. Éramos gentios, mas pela rejeição que houve do povo judeu à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo como o Messias, como o mártir que morreu para a humanidade, aconteceu que nós fomos chamados por intermédio de Paulo apóstolo. Pedro, em seu sectarismo contra os gentios, ele tomou a posição lá em Atos dos Apóstolos, de promover uma reunião para colocar um no lugar de Judas. Apareceu José de Bersabás e apareceu Matias. Pedro ficou numa sinuca, teve que tirar sorte para saber qual que seria. Não foi escolha nem do homem, não foi a escolha nem de Deus, mas foi por simples jogar da pedrinha preta e da pedrinha branca para saber qual que seria o escolhido. Porque a impostura de um novo apóstolo, ela só cabe a Jesus. Ela só cabe a Jesus. E para ser apóstolo tinha que ter visto Jesus, e Paulo ouviu na estrada que leva a Damasco. Agora vejam bem, senhores, esta pouca vergonha de trazer garrafinha com água do Jordão, lama preta lá do Mar Morto, mirra, incenso, ervas aromáticas de Israel, para vender aqui, dizendo que são abençoadas. É coisa do demônio, é a artimanha de Satanás para desviar a sua atenção da realidade do que é ser crente, do que é ser cristão, do que é participar do movimento chamado cristão para o desenvolvimento econômico, social, humano, educação para a paz e outras cositas, mas é principalmente para a salvação da tua alma. É um absurdo muito grande o que andam fazendo por aqui. O Brasil tornou-se uma terra de ninguém. O Estado omite-se em tomar uma providência, dizendo-se que é laico, mas não é laico coisa nenhuma, pelo fato de ele ter no governo, o Estado tem no governo bancada evangélica, bancada espírita, bancada católica, bancada da Umbanda, bancada do Candomblé. Então ele não é laico, ele não governa para todo mundo, ele não legisla para todo mundo, ele legisla de acordo com o interesse dos lobbies que há dentro do Congresso Nacional. É preciso entender de uma certa maneira que é preciso mudar a postura, o próprio Estado que tem, deixar de ser laico e tomar uma posição, como faz os muçulmanos, como faz os anglicanos, os Estados Unidos, faz a Inglaterra, faz a França. Ela tem uma posição, não fica em cima do muro, fazendo negociatas com um ou com outro partido, quer seja direita, quer seja esquerda, quer seja de centro. O Estado tem que tomar uma posição qual é a opção do Estado pelo tipo de religião a optar. O povo é livre. O povo, ele decide por aquilo que quer. Agora, estes canalhas que têm tomado conta das igrejas locais com organizações religiosas, fazendo um vil comércio, vende estrelinha de Davi, bandeira, marcha de Jesus. Você tem mais bandeira de Israel do que bandeira do Brasil. Tem mais faixas na testa de Israel do que
de verde e amarelo. Saímos de uma pandemia, saímos de uma vermelhidão indigesta que nós vivemos durante 16 anos. E a igreja agora é invadida pelas cores de Israel. Não tem nada a ver com isso. Você que é verdadeiramente cristão não tem nada a ver com isso. Quem opta por colocar nas igrejas bandeiras de Israel, símbolos de Israel, tais como shofar, fotografias com rolo do livro, fotografias com manuscritos achado em Qumran, com estrela de Davi, com outras coisas, púlpito com a estrela de Davi na frente, não é cristão e não aceitou ainda Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse negócio de canetinha, toalha suada, lencinhos, chapéus, abençoado, isso é mentira, isso é coisa do demônio, São atalhos que tentam desviar você da profundidade de ensino que há na Bíblia Sagrada. Deus não exige de você nenhum outro artifício senão a verdadeira obediência ao Evangelho. Se você obedecer o Evangelho, você sem sombra a dúvidas, obedecer as palavras de Jesus, vós estará limpo pela palavra. E se buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, aquilo que você fica todo dia preocupada, elas serão acrescentadas dentro do tempo no qual aquele que você é fiel à palavra de Deus. É preciso acabar com esta pouca vergonha. É preciso acabar, não resta a menor dúvida, com essa falsidade que há. Se você usa símbolos de Israel, se você na tua igreja está cheio de símbolos de Israel dentro, pastor fala de Israel, disso, daquilo mais, que é povo escolhido. Marcos Daniel falou comigo a semana passada, eu questionei-o acerca do comportamento dele perante Israel. Ele falou, mas é o povo escolhido. Ele foi escolhido, hoje ele não é mais, ele foi escolhido, ele rejeitou. Tanto que nós somos os verdadeiros representantes da bandeira de Cristo, que são os 4 evangelhos. Nós somos gentios, outrora, hoje servos de Deus, pela rejeição que houve dos judeus quanto a Jesus, e o rejeito até hoje. Não existe judaísmo messiânico. Não existe, gente. Não caiam nesta besteira, não caem nesta lorota. Não existe judaísmo messiânico, não existe cristianismo espírita, não existe cristianismo da Umbanda, não existe cristianismo misturado, Bíblia misturada com candomblé, Bíblia misturada com maçonaria, Bíblia misturada com muçulmano. Não existe isto. A Bíblia ela é uma só, a palavra de Deus ela é uma só. O resto são atalhos promovidos por Satanás para desviar você do caminho da salvação. Portanto, fica muito bem claro, eu não admito, eu não adoto qualquer símbolo referente ao judaísmo para mim. Israel é um Estado terrorista. É um Estado terrorista. É um Estado completamente terrorista. Agora joga bombas com drones. Não importa se lá embaixo vai atingir criança, vai atingir mulher, vai atingir idoso, vai atingir hospitais. Não importa para ele. Ah, mas os árabes estão atacando. Os árabes estão atacando, retaliando, porque eles são atacados. Deixa os árabes viverem em paz. Deixa os muçulmanos viverem em paz. Não precisa de arma. É a política de Israel. É a política do ISIS, a política árabe que fez a guerra. O povão embaixo vive tranquilamente. Como aqui na 25 de março vive judeus, vive muçulmanos, vivem palestinos.
na mais perfeita harmonia. Fuja de todo aquele que carrega símbolo de Israel para justificar a sua fé. O meu amor por Israel, ele continua, porque Jesus, ele me diz nos evangelhos que eu tenho que amar o próprio inimigo. Virou um comércio vil de símbolos de Israel e pessoas incautas, sem formação teológica, filosófica, sem cultura acadêmica, pegando o que os outros falam e dizendo que Israel é o povo escolhido. Ele foi escolhido. Leiam mais a Bíblia, estudem mais a Bíblia. No Armagedon, ele vai, de uma certa forma, reconhecer Jesus como discípulo quando todos os canhões de todas as nações estar voltados sobre o território de Israel. Por enquanto, ele vai levando a coisa como está, com o apoio dos Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, com o Conselho de Segurança da ONU. Mas vai chegar uma hora que eles são uma praga no mundo, tem em todo lugar do mundo, você encontra o judeu, e aí a coisa vai feder. Portanto, Israel não é o povo escolhido, Israel foi o povo escolhido. E pela sua rejeição de Jesus, chegou-se a esse estado de coisas que nós estamos. É um estado terrorista que mata todos os dias, que invade terras, mata todos os dias, não respeita a vida humana. Se a tua igreja tem símbolo de Davi, estrela de Davi, chofar, isto ou aquele, fuja dela, porque é o caminho para o inferno. Teólogo, presbítero, escritor, jornalista José Carlos Pereira, para você, meu amigo de fé, JC Pereira. Obrigado pela atenção.